Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e lá na internet acesse o nosso site para saber tudo sobre a nossa programação. Estamos lá em futura.org.br ao vivo para o mundo inteiro na tela do seu computador, do seu tablet ou como você queira assistir a gente fora de casa também. Bom, a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento amoroso, a infidelidade que leva a um divórcio, a morte de um animal de estimação, a aposentadoria ou a demissão de um posto de trabalho, o suicídio de um familiar. Essa sequência de fatos tão diversos exemplifica como a perda e o luto fazem parte da vida de todos. O que difere é a maneira como cada um encara, elabora e supera ou não essas situações. O ambiente e o apoio de amigos, colegas e familiares pode ter um papel decisivo em um momento delicado como um desses. Então é sobre tudo isso que vamos falar no programa de hoje, sobre o luto. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Andréa Murgel, que está do meu lado, é empresária e escritora. Andréa, bem-vinda à Conexão mais uma vez, tudo bem com você? Tudo bem, querido, e você? Tudo certo. E também conosco aqui no estúdio está a Sandra Oliveira, que é psicóloga e também escritora. Tudo bem, Sandra? Bem-vinda. Tudo bem, Cristiano, obrigada. Obrigado você. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões para as redes sociais. Então vamos lá que eu apresento elas a você. Caso não conheça ainda, não se familiarizou, entre lá no facebook.com/canal Futura Oficial. Você já encontra aqui esse post que você pode curtir, comentar e compartilhar, deixando registrada aqui embaixo a sua questão. Como lidar com o luto, aproveite e mande sua pergunta também para as nossas entrevistadas. Ou ainda aproveite o microblog no Twitter, @canalfutura é o nosso perfil. E tem também o telefone que vai aparecer na tela para você, que é o 0 operadora 21 2273 5020. Fique ligado que daqui a pouquinho eu dou instruções de como através desse número você pode levar livros aqui escritos pelas nossas convidadas. Fique ligado. Mas enquanto você se prepara e já manda a sua pergunta, quero começar mais uma vez dando boas-vindas às duas. Obrigado pela presença aqui no estúdio comigo. E quero começar com a Andréa. A Andréa já veio aqui no Conexão, falou um pouquinho sobre Reiki, uma técnica oriental cada vez mais difundida, né, ajudando as pessoas que buscam pelo bem-estar. Mas um momento trágico na vida da Andréa também provocou que ela virasse escritora também, né, Andréa? Estou com um livro aqui, que é A Mariposa Azul. Que foi a perda de um filho. Eu quero saber para você, de você, como foi esse momento, né? Tão difícil, a gente sabe, na vida de tantos pais e mães. Normalmente se fala, né, o esperado é os pais partirem primeiro e quando é o contrário, é um momento delicado, né, na vida de pais e mães principalmente. É muito, muito mesmo. É muito peculiar. A gente, como eu sempre falo, a gente não tem como descrever essa dor, essa perda, essa avalanche que cai sobre a cabeça da gente, de uma família inteira, né? Sim, meu filho partiu há 2 anos e meio, e com 21 anos de idade, e a partir daí a minha vida deu uma volta de 360 graus, né? Eu passei a viver quase que 80% da minha vida dedicada a essa causa, a educação para o luto na sociedade, e o apoio às mães. Foi dessa forma que eu consegui sobreviver. Inclusive você tem um blog que você conversa com as mães, né? Eu quero colocar aí na tela para você de casa também poder acessar, mãesvamosconversar.wordpress.com. Como você disse, é um momento na vida que as mães normalmente, ninguém está preparado, né, para perder um filho, então pega muita gente de surpresa e aí pode acabar quando não se fala, não se trata essa questão, levando para problemas graves, saúde mental, depressão. Muito graves. Eu resolvi estudar a terapia do luto também para poder me entender e descobrir esse caminho de poder ajudar e passar as informações sobre as fases do luto. Li muito a Kubler-Ross, ela é como se fosse a minha estrela-guia, uma pessoa que dedicou a vida a isso. Que é a psiquiatra suíça Elizabeth Kubler-Ross, que se dedicou, né, a falar e pesquisar. Maravilhosa. E ela identificou as 5 fases do luto, né? Que estão, inclusive, no livro, vividas por mim, quer dizer. E hoje, como eu compartilhei isso com muitas e muitas e muitas, são muitas mesmo, eu pude aprender que nós vivemos essas fases, todas nós, cada uma a seu tempo, cada uma de sua forma.
é preciso entendê-las para que a gente possa ultrapassá-las. Inclusive a fase que você já mencionou, que é da depressão, que nós chamamos de tristeza profunda aqui no Brasil, que é muito delicada, complicada e precisa ser esclarecida para que as pessoas não achem que é uma depressão doença, porque não é. Né? Então eu venho falando muito sobre isso, tentando esclarecer, e não tem nada mais lindo hoje na minha vida do que a gratidão por poder estar nessa missão e receber essas mães assim queridas. Enquanto a gente está aqui, tem uma gritando em algum lugar, desesperada. Né? É preciso que a gente compartilhe unidas essa experiência. E eu costumo muito dizer que nós somos iguaizinhas e os nossos filhos também. Porque quando eu descrevo o Dudu, a outra mãe que está ali fala, não, esse é meu filho, não, essa é minha filha. Eles são muito, a característica é muito parecida desses seres maravilhosos que passam por aqui rapidamente. E essa dor também acaba, né, sendo compartilhada também pelas mães e pelos pais, né? É só a gente que sabe. Sem dúvida. Não existe, você não consegue compartilhar nada disso com alguém que nunca perdeu um filho, não dá. Né? É uma coisa muito particular. Agora a gente falou aqui das 5 fases, só pontuando, né? Segundo essa psiquiatra suíça, são as fases da negação, raiva, negociação, depressão ou a tristeza profunda e a aceitação. Isso. E aí eu quero que a Sandra fale um pouquinho também sobre essas etapas que muitas vezes não aparecem de forma linear e nem o mesmo tempo dedicado. Vai muito do tempo e de como cada um se prepara ou não ao longo da vida para lidar com as perdas, né, Sandra? Na verdade, existem vários fatores que podem interferir nesse processo, né? O processo de luto é muito particular, muito individual. Ele não é linear justamente porque o tipo de vínculo que se estabelecia com aquilo que se perdeu ou aquele que se perdeu, a forma como se perde, então, uma morte repentina, abrupta, ela é um fator de risco para um desencadeamento de reações não lineares. Né? Todo tipo de perda ele vai levar a uma série de reações possíveis, qualquer que seja essa perda. Quando a gente fala de perdas de filho, é uma perda que é muito reconhecida no sentido de que é muito quebra com essa questão da cronologia, né? Você mesmo trouxe, os pais não esperam perder filhos, mas existem tantos outros tipos de perda que a gente vive no cotidiano, desde o emprego, você mesmo estava trazendo alguns exemplos que a gente apresentou no livro, justamente para falar sobre lutos que também muitas vezes não são reconhecidos. E esse livro aqui eu aproveito para mostrar também, o resgate da empatia, o suporte psicológico ao luto não reconhecido. Isso, a gente traz situações tais como, por exemplo, a aposentadoria, como é que se lida com o fim de uma jornada, de um trabalho, às vezes de muitos anos. Alguém que tem com a empresa onde trabalha quase um relacionamento como se fosse um casamento mesmo, né? É um casamento, né? Eu particularmente trabalhei muito com mães de crianças desaparecidas, então como lidar com esse luto que não tem um encerramento, não tem um fechamento. Mas a gente fala também sobre morte de animais de estimação, a questão do suicídio, a prematuridade. E em todos esses processos existe uma perda, existe um luto, seja de algo com que se cria um vínculo ou se criam expectativas. Não são necessariamente relacionamentos que todos conseguem ver como possíveis lutos, mas a gente tenta trazer justamente para falar sobre isso. E esses estágios, muitas vezes, são vividos de formas não lineares e também nem todas as expressões são comuns a todas as pessoas. Nem todo mundo expressa a raiva da mesma forma, nem todo mundo expressa a barganha ou a negociação da mesma forma, né? A negação, ela talvez possa aparecer mais claramente em alguns momentos, mas também pode não ser reconhecida, assim como homens e mulheres vão ter reações distintas, dependendo do tipo de relação que você estabeleceu, vamos supor, com uma pessoa, um ente querido que faleceu, cada um tem um lugar no sistema familiar, cada um vai ter uma reação de acordo com aquele papel, com aquela relação que estabelecia com quem se perdeu. Muito bom. Quero aproveitar e chamar você de casa, então, para participar mais uma vez do nosso programa. Já tem perguntas chegando aqui para a gente que logo, logo eu passo para as nossas entrevistadas. E aproveito também para chamar você hoje. A promoção não é pela rede social, não é pelo Twitter, nem pelo Facebook, é pelo telefone que está aí aparecendo na sua tela. Se você quer levar aqui os livros das nossas convidadas, tem 2 livros aqui que eu estou segurando e as 2 primeiras ligações agora no 2273-5020 levam os livros, então aproveite e fale com a nossa produção
e depois aproveite para compartilhar o seu conhecimento sobre luto aí e também compartilhe com a gente aqui no Conexão. Então, o Resgate da Empatia e a Mariposa Azul agora aí para você no telefone. Ligue 0 operadora 21 2273 5020 para levar os livros para casa nesse momento. Enquanto você liga aí, eu faço mais uma pergunta que chegou para a gente aqui da Célia Mara, de São Gonçalo, aqui no Rio, que adora o programa. Obrigado, Célia, mais uma vez pela companhia aqui nas tardes do Futura. E ela pergunta o seguinte, Andréia, como ela pode ajudar uma amiga que perdeu um filho há 4 anos em um acidente e vive hoje ainda o luto como se tivesse falecido ontem? Ela não consegue superar a morte do filho. Então, eu vou te dizer que você pode ajudar, provavelmente como você já está fazendo, estando ao lado dela, oferecendo seu apoio, respeitando os limites dela, porque quando a pessoa ainda está de luto, ela tem muitos limites. Às vezes ela quer estar sozinha, às vezes ela quer estar acompanhada, às vezes ela quer sair, às vezes ela quer ficar em casa, então não adianta forçar nada a essa pessoa. Eu queria dizer que eu gravei um vídeo que se chama Acolhimento do Luto, que está no YouTube, que foi gravado para isso, para acolher as mães que perderam seus filhos ao redor do mundo. Não importa se foi hoje, se foi há 4 anos, se foi há 10, se foi há 20, mas é como se eu estivesse dando a elas um abraço especial de uma mãe para outra mãe. Nesse vídeo de 20 minutos eu abordo as fases do luto para que ela possa se reconhecer. Eu falo de mim, porque eu tive que expor a minha vida para poder ajudar, então eu sou muito a alma, né? Eu falo com a alma. Eu espero muito que você possa mostrar esse vídeo para ela, inclusive faça um apelo para que as pessoas compartilhem isso, porque isso é uma causa muito dolorida, muito difícil, e tem muita gente que não tem acesso a terapias e não tem também como custear determinadas coisas. É preciso também que não tem com quem conversar, né? Sabe? E o que você está fazendo é lindo, porque é a preocupação com o outro ser humano. Muitos de nós, os nossos amigos queridos, pais, familiares e tal, eles tentam, mas não adianta, eles não são como nós, né? Por mais que nos amem, que a gente os ame, eles não são como nós, né? Você não perdeu um filho, então assim, você quer fazer o seu melhor, ela sabe disso. Mas então procura isso, procura ler, procura entrar no blog, ou meu, ou qualquer outro interessante, ler sobre o assunto. A Mariposa Azul conta a minha história durante 1 ano de vida, após a partida do Dudu, que eu acredito que seja a nossa linguagem, das mães. Mas existem muitos livros bacanas que podem ser lidos sobre mães que perderam os filhos e que ajudam muito a quem está num luto há tanto tempo a se reerguer. Ela precisa escolher viver. Agora, Sandra, como a Célia aponta aqui, a amiga dela está há 4 anos nesse período, enfim, ainda do luto, sem conseguir aceitar a morte do filho, mas como nós dissemos antes, não existe um tempo delimitado, né? Isso pode levar muito mais tempo até. E o que pode ajudar nesse caso aqui em relação a um tratamento, eventualmente, ou se ela está ainda numa depressão profunda, o que pode ajudar ela a conseguir melhorar nessa situação? Na verdade, a questão do luto é justamente essa. Ele não tem um tempo cronológico, ele não tem um tempo de relógio. Né? Existe um tempo que é muito particular e as pessoas que estão tentando dar esse suporte, que estão próximas à pessoa enlutada, muitas vezes estão em outro tempo. Né? O tempo de quem está enlutado não é necessariamente o tempo daquela rede de apoio que está ali. Então, quando essa telespectadora pergunta, acho que porque também cresce uma necessidade de saber o que fazer. Como a Andréia mesmo falou, nem todo mundo tem condições, às vezes, de custear um tratamento. Isso pode ser, sim, mas acho que também existem propostas, né, de grupos, de terapias. Tem muitas formas de você encontrar caminhos para lidar com essa dor, falar, mas acho que principalmente é o respeito mesmo. Quando a gente trouxe esse tema do resgate da empatia, é justamente para falar sobre as diferentes formas de expressão de luto e que elas têm que ser validadas e respeitadas. Então, essa questão do tempo, ele também traz para o enlutado, às vezes, uma pressão social muito grande para que ele pare,
pare de sofrer, Exatamente. pare de demonstrar Até interessante esse o sofrimento. título do livro, né? O resgate da empatia, porque é isso, né? Muitas vezes há essa pressão psicológica do entorno, né? Os amigos também não sabem mais como lidar com aquela pessoa sofrendo. Claro que todo mundo quer que a pessoa passe por isso e consiga levar a vida de forma, né? Não vou dizer normal, mas consegue tocar a vida após um incidente trágico ou após uma perda que seja de um ente querido, mas nem sempre, né, esse tempo é compartilhado por todos, então essa pressão muitas vezes, ou não se colocar no lugar do outro, não deixar o outro viver a própria dor, isso pode acabar prejudicando até, né, Andréa? Foi bom você ter me perguntado, que eu estava doida aqui para falar sobre isso, assim. Como a Sandra falou, essa coisa do tempo, ela não existe, né? Muitas mãezinhas falam, poxa, Déia, mas quanto tempo? Não tem isso, né? Cada uma tem o seu tempo, sua hora, seu momento. O que acontece, que eu costumo falar muito, é que eu vejo que a gente tem 3 possibilidades. Ou a gente escolhe morrer, porque a gente efetivamente morre quando um filho morre. Isso eu falo de filho, a Sandra abordou outras perdas, óbvio. Eu estou falando especificamente sobre isso. A gente morre junto com eles, é preciso renascer. E esse renascer é muito difícil, esse processo. Esse recado pode ser, inclusive, direcionado aqui ao Reginaldo de Souza, que está acompanhando a gente aqui de Campo Grande, um bairro aqui na zona norte do Rio. Reginaldo, obrigado pela mensagem. Ele conta o seguinte, André e Sandra, que como lidar com o luto quando não temos apoio psicológico, é o que a gente falava. Ele disse que ele e a esposa ficaram 12 anos esperando a chegada do primeiro filho e ele sobreviveu apenas 8 dias. Então, assim, há toda uma expectativa sobre um filho também, que quando chega acaba não sobrevivendo. E é uma dor muito recente para ele. Então, essa questão que você fala do tempo é o tempo de cada um. Eles estão vivendo um processo de perda também muito grande. Vão passar pelas fases do luto, acredito que sim. É muito recente. Então, eu envio muita luz para vocês em primeiro lugar, sempre. Todo o meu amor, meu carinho. E o que eu acho é que a sociedade, a nossa sociedade, precisa também de uma educação para o luto. Eu brigo por isso assim, o tempo todo. Eu posto muito assim, o que falar, o que não falar com alguém que perdeu alguém, né? É muito delicado. Vocês estavam falando sobre a questão poxa, essa pressão, né, do ressurgir e tal. Eu sofri isso na pele, né? Eu vi, assim, após um ano da partida do meu filho, eu fui num médico e eu escutei assim, eu fui botar botox, enfim, eu vou contar. E aí, eu já até contei essa história, mas eu vou contar porque é uma coisa tão surreal. Eu resolvi botar botox nos olhos, porque eu falei, não, eu estou cheia de rugas de tanto chorar, preciso sair disso e tal. E o médico falou assim, você não tem nada, tá só com uma ruguinha, vamos botar o botox. Eu falei, poxa, eu choro todo dia. Né? Eu choro muito todo dia. Eu ainda choro, mas aquela época, então, era uma coisa horrorosa. E ele falou assim, ainda? Você ainda está chorando? E aquele negócio me deu uma tum, assim, né? Eu falei, o que eu faço? Respondo, enfio a agulha nele, sai. O que eu faço? Né? Mas é falta de educação para o luto. Nem o próprio médico tem essa sensibilidade. Importante, a gente gosta exatamente de abrir esse espaço aqui no Conexão para provocar quem está em casa também a refletir sobre isso, não só no espaço aqui do tempo do programa, mas com os familiares, com os amigos. Isso. É importante falar de morte, falar de luto, ou seja, desde as pequenas perdas do dia a dia até uma perda mais trágica, seja de um ente familiar, todo mundo vai passar por isso em algum momento da vida, então é importante estar preparado para isso, né? Respeitar. Né? Exatamente, respeitar aquela o outro. Pessoa, né? A gente tem mais uma série de perguntas chegando aqui, eu quero ver se eu consigo colocar mais aqui ao longo do programa, que a gente já está também na reta final, o tempo passa voando. Falando em tempo, né? O tempo de cada um nosso aqui na TV passa muito rápido. O Fernando, aqui do Rio, tem uma pergunta que ele quer direcionar à Sandra, que é em relação, na verdade, um luto não é uma perda, mas é um relacionamento entre ele e o filho, que não se falam há um bom tempo, e ele pergunta como lidar com isso, ou tentar a reaproximação. Não deixa de ser também, né, um luto, né? A falta que o filho faz mesmo estando vivo e provavelmente morando próximo. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre relações ambíguas, a gente fala de muitas perdas, né?
tem relacionamentos onde existem vazios muito grandes, onde se vivem perdas de momentos, né? Se você tem um relacionamento onde duas pessoas não se falam, você pode deixar de viver situações em conjunto. Então, deixar de experienciar coisas que pais e filhos poderiam estar fazendo juntos. A perda, seja por morte ou por um rompimento de um vínculo, pessoas que não se falam, não se veem durante muitos anos, muitas vezes saber que uma pessoa não está morta e que você não tem contato com ela pode ser tão doloroso quanto perder alguém que você sabe que... Que é o caso, como você também citou, das mães de filhos desaparecidos. Né? Sim, porque o desaparecimento, ele é uma perda sem fechamento, é algo que fica sem uma resposta. Se a gente for pensar no caso, né, que ele colocou desse vínculo que não está conseguindo se estabelecer, que existe uma distância entre eles, a presença física ela só acentua uma distância emocional. Né? Então, muitas vezes você perde essas pequenas perdas cotidianas, elas vão transformando essa relação em algo que poderia ser. O desaparecimento de pessoas, ele também traz um pouco isso. O que eu poderia estar vivendo com o meu filho agora, por exemplo? Com que idade ele estaria? Como seria o rosto? O que será que ele gostaria de fazer, de comer, de ir, para onde? Né? Então, essas perguntas, elas ficam sem resposta. Né? Você não tem um fechamento de algo que não foi por vontade própria que aquilo se rompeu. Né? Na pergunta que ele fez, eu acho que talvez se implicar nesse restabelecer a relação. Os dois estão vivos, os dois estão aí, né? O que cada um tem nessa relação que pode ser resgatado. Né? Acho que é importante ele colocar que ele tem as limitações dele como pai e o filho também pode ter limitações como filho e que esse resgate ele tem que ser de ambos os lados. Do mesmo jeito que a gente falou que as pessoas elas têm que se respeitar o tempo de cada um, respeitar o movimento de cada um, né, para que essas perdas possam ser talvez minimizadas ou, enfim, de alguma forma essa relação possa ser diferente. Muito bom. O nosso tempo aqui no estúdio já está encerrando, eu preciso mostrar de novo para vocês os dois livros aqui, dizer o nome dos felizardos que levaram na nossa promoção. Então, tem aqui, ó, primeiramente, O Resgate da Empatia e ao lado, A Mariposa Azul, os dois livros aqui de autoria das nossas entrevistadas, estão aqui na tela. Então, vamos lá. Primeiramente, os vencedores, Reginaldo de Souza, de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Parabéns, Reginaldo, vai receber aí, a produção vai entrar em contato com você para mandar o livro para você. E também Silvânia Romã, lá de Barbacena, em Minas Gerais. Obrigado também pela companhia e parabéns aí por ter levado o livro e aprender um pouco mais. E como a gente disse aqui, que não fique segurando o conhecimento, compartilhe aí depois de ler o livro, passe adiante e promova conversas também com seus familiares, com seus amigos, para que esse assunto fique cada vez mais aí na boca de todos. A gente precisa falar sobre isso, falar sobre perdas e lutos que todos nós passamos ao longo da vida. Tem uma série de outras perguntas que eu não pude aqui mencionar, porque o nosso tempo acabou, mas eu quero de novo mostrar para vocês o blog da... Cadê aqui o blog? Mães Vamos Conversar. Vamos lá, tá aí na tela, mãesvamosconversar.wordpress.com para você de casa. E também tem o site, era esse que eu estava mostrando antes aqui, mariposaazul.com.br, o site também do livro da Andréia. Tá certo? Obrigado, Sandra. Obrigado, André. Foi um prazer recebê-las aqui hoje. Bom, e antes de eu encerrar, deixa eu dar um recado para você que toda semana a gente está lançando aqui na terça-feira no site e também na tela do Futura a nossa série Enem no Futuro, acompanhando 4 estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então você pode acessar também na internet, vamos lá que o episódio da semana já está aí, ó, em futura.org.br/Enem no Futura. Aqui você acompanha, então, um pouquinho mais da vida desses 4 estudantes de norte a sul do Brasil que passam por essa maratona de estudos e preparo e sofrimento, mas quem sabe lá no fim do ano vão ter um bom resultado aí. São esses 4 simpáticos aqui, o Arthur, a Sara, a Giovana e o Felipe. Para saber mais sobre o dia a dia deles, acesse então o Enem no Futura. Os episódios são exibidos aqui na tela do Futura todo dia depois do Jornal Futura, toda terça-feira às 5h20 da tarde, tá certo? Dado o recado, então eu te espero aqui amanhã de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde, exibições 00:30, 7h30 da manhã ou a qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site. Um abraço para você e até a próxima.